Mateus, capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele negócio, aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons peixes, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos tempos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: entendestes estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Amém. Agora, por favor, o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai da sua tenda e se alegra como o herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada fica sem o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teus servos, e em o guardaram grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o escondido do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Amém. Irmãos, há pessoas que têm um tino comercial. Há pessoas que têm um tom de ganhar dinheiro. Essas pessoas hoje, elas são chamadas de empreendedoras, visionárias. E existem muitas pessoas oferecendo cursos para desenvolver essas habilidades nos outros. Nós encontramos pessoas que saíram das coisas mais simples e fizeram grandes coisas a partir daquilo que ninguém imaginava que podia fazer sucesso. Elas desenvolveram um tino. Tem um doce que todo mundo conhece e é certamente a preferência dos brasileiros. Chama-se brigadeiro. Quem conhece brigadeiro? Todo mundo conhece. Quem gosta de brigadeiro? Acho que todo mundo gosta. Por que o brigadeiro chama brigadeiro? Vocês já pensaram nisso? Ele não briga com ninguém. De onde vem o nome? Você junta ali
leite condensado com chocolate, manteiga, leva ao fogo. Algumas receitas têm mais alguma coisa, faz uma bolinha, passa ali naquele chocolate granulado e você tem ali um brigadeiro. Por que o brigadeiro chama brigadeiro? Há coisa de 100 anos atrás, uma senhora com 3 filhas para criar, foi abandonada pelo marido. O marido fez o favor de ir embora. Não deixou nada. Essa senhora tinha recebido até de uma avó italiana uma fortuna. O marido pegou o dinheiro, porque era o homem que controlava tudo, a mulher não podia fazer nada, a mulher era considerada até meio burrinha. A única coisa que ela tinha que fazer, basicamente, era cuidar da casa e dar filhos ao seu marido. Ele fez péssimos investimentos, mostrando que ele não era tão inteligente assim, e perdeu o dinheiro dela. Para não passar muito aperto, resolveu dar conta de si mesmo e foi-se embora. E deixou aquela senhora com as 3 filhas. Essa senhora começou a pensar o que é que ela podia fazer. O que ela sabia fazer. Eu não sei se foi 100 anos exatamente, mas dentro disso. O que ela sabia fazer? Ela sabia cozinhar, ela cozinhava muito bem. E ela começou então a fazer comida e vender, fazer doces e vender, fazer salgados e vender. E ela foi contratada para trabalhar na casa de um militar da aeronáutica. Eu não sei se você sabe, mas a patente mais alta da Marinha é o almirante. A patente mais alta do Exército é o general. A patente mais alta da aeronáutica é o brigadeiro do ar. Todos 3 têm status de generais. Um almirante é um general, o general é um general e o brigadeiro do ar é um general. E ela foi trabalhar para o brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da nossa aeronáutica. E houve uma festa. E encomendaram para ela já trabalhava para a família do brigadeiro há muito tempo, e ela resolveu fazer uns docinhos, né, diferentes, fez muitos doces bonitinhos, e sobrando ali uma coisa, um leite, ela condensou aquele leite, e fez uma mistura, e fez aquele bolinho, e serviu. E sabe qual foi o doce que acabou primeiro? Sabe qual foi o doce que pediram para repetir? Aquele docinho de chocolate. E aí perguntaram o nome, não tinha um nome. E ela disse, é o doce do brigadeiro. O doce do brigadeiro virou o brigadeiro. E essa senhora ganhou muito dinheiro. E ela criou as 3 filhas. Ela era uma empreendedora, ela era uma visionária. Ela começou com uma coisinha boba no momento de dificuldade. Ela viu naquele doce a possibilidade de mudar a vida dela. E ela se perguntava, como pode? Eu faço tantos doces elaborados, tantos doces bonitos, tantos doces até mais gostosos, mas esse é o doce que faz sucesso. E ela investiu tudo naquele doce. O dono da Cacau Show também tem a história dele num livro, está na internet, já foi contada várias vezes. Ele era um vendedor de chocolate. Numa pré-Páscoa, ele vendeu muito chocolate, a fábrica para quem ele trabalhava disse que não ia atender. Ele tinha muitos pedidos, contratou uma senhora, pegou um dinheiro emprestado com o pai, alugou um lugar, arrumou um vasilhame, fogão, contratou uma cozinheira, comprou matéria-prima, fez e entregou. Ele colocou tudo ali naquele chocolate e construiu esse império que é a Cacau Show, e que tem um monte de franquia. Essas pessoas, elas passaram por algo que parecia ser muito simples, que tinha valor, mas era um valor limitado, e elas fizeram disso algo extraordinário, porque o valor daquilo ultrapassava os limites que todo mundo via. A gente, às vezes, vive dificuldades. Dificuldade no casamento, dificuldade na vida profissional, dificuldade na saúde, dificuldade com filhos, dificuldade com vizinhos. E busca soluções. Os consultórios dos psiquiatras estão cheios. O psiquiatra não trata doente, ele trata doença. Você chega lá, ele vai definir, né, conforme os critérios que ele aprendeu, que ele desenvolveu dentro da literatura médica, dentro de todos os limites da medicina, ele vai
tratar algo que ele vai diagnosticar, ele vai te dar remédio, vai passar remédio. Você vai para os consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, dos vários terapeutas, e eles também vão fazer isso. E sabe o que é que as pessoas trazem? Elas trazem impasses, elas trazem dificuldades, elas trazem coisas que elas não estão dando conta de ultrapassar. Elas precisam ultrapassar, mas elas não conseguem. E às vezes essas pessoas têm diante de si algo que pode mudar a vida delas. Elas só não conseguiram ainda perceber o valor daquilo. Tem gente que joga fora a própria oportunidade. Tem gente que deixa para trás. Eu fico imaginando quem deixou de investir nas grandes marcas, de quem não acreditou naquilo que depois virou um sucesso, o arrependimento que essas pessoas carregam. Nós lemos em Mateus, Jesus certamente é o maior empreendedor de todos. Jesus certamente é o maior visionário de todos, porque ele traz para nós 3 exemplos. Ele vai dizer para nós de um homem que atravessa um campo e tropeça num tesouro. Talvez numa pedra que sugerisse haver ali uma jazida de pedras preciosas. Talvez ele tenha tropeçado numa pepita de ouro e ele percebeu que aquele córrego que passava ali bastava ser trabalhado, bateado, que ele poderia tirar ouro dali. E a Bíblia diz que ele foi, vendeu tudo o que ele tinha. Ele não vendeu uma parte, ele não vendeu a maior parte, ele vendeu tudo. Ele ficou sem nada, ele transformou tudo num dinheiro. E ele foi e comprou aquele campo para que ele fosse dono daquele tesouro. Ele soube valorizar, ele soube olhar, ele soube dimensionar, ele soube imaginar o futuro a partir daquilo. Depois Jesus vai falar do negociante de pérolas, que encontra também uma pérola que o encanta, que o seduz. E ele vende todas as pérolas que ele tem e compra aquela pérola, porque ela vale mais do que todas. E aí Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a pescadores que fazem o arrastão. Não sei se você que gosta de praia, como a Quênia, né, que já foi à praia várias vezes, já viu o arrastão. Você já viu o arrastão, Quênia? Você já viu, Tiago? Quem já viu o arrastão aqui? Ninguém? Você já viu, Wesley? Os pescadores saem antes do raiar do dia de barco, em 2 barcos, e eles levam com eles uma rede bem grande. Cada barco fica com a ponta de uma rede e eles vão abrindo aquela rede. E abrem a rede e ao começo do dia eles voltam para a praia, mas deixam aquela rede colocada em alto mar e eles trazem só as pontas. Então eles vêm para a praia e os pescadores começam a puxar as cordas, as 2 cordas. E a rede vem se arrastando, daí o nome arrastão, vem arrastando-se. E tudo que está ali naquele meio é colocado dentro da rede. E depois de algumas horas, aí para as 9 horas, 10 horas da manhã, eles já estão abrindo essas redes e vendo o que foi que o arrastão trouxe. Então tem peixes que valem a pena e eles colocam em grandes baldes. Tem peixes que não têm valor comercial, ou que têm um valor comercial, mas que precisam juntar muitos, e eles jogam fora. Então, passam os mendigos e pegam, passam os turistas e pegam, passam outros pescadores que não pescaram e pegam aqueles, mas os peixes valiosos, eles tiram da rede e guardam. Aí Jesus disse: o reino dos céus é como aquele homem que atravessou o campo. O reino dos céus é como aquele negociante de pérolas. Assim será na consumação dos tempos. Então, primeiro, irmão, entenda uma coisa: vai ter um final dos tempos. Haverá um final dos tempos. Pastor, então é o final do mundo? Eu não sei se é o final do mundo ou se é o final do tempo de cada um de nós. Haverá a consumação dos tempos. Do tempo do Tiago, do tempo da Sui, do tempo do Ademir, do tempo do Wesley, do tempo da Rosane, do tempo da Fá, do tempo de cada um dos tempos. E aí, Deus vai começar a separar aquilo de bom das nossas vidas. Porque nós temos sempre a possibilidade de fazer a escolha. Se a nossa vida vai ser uma vida que valeu a pena ser vivida, ou se vai ser uma vida que a gente vai se arrepender dela no final.
Se nós perdemos as oportunidades de juntarmos tesouros no céu, ou se nós aproveitamos as oportunidades de juntar tesouros no céu. Eu fico pensando quando eu vejo a igreja vazia, naquela pessoa que um dia vai procurar a gente e vai dizer assim: estou com câncer. Pastor, meu casamento está indo embora. Pastor, quantas foram as oportunidades que você teve de fazer a escolha certa? De crescer na palavra, de aprender. Quantas são as pessoas que deixam a oração, conseguem ficar 2, 3, 4 horas nas redes sociais, mas não conseguem tirar 30 minutos de oração por dia, 15 minutos de oração. Eu fico pensando nas pessoas que não conseguem ver a oportunidade, que é maravilhosa e Deus nos dá, de fazer o bem ao próximo. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, façam também vós a eles. Quem der um copo d'água, ainda que seja pequenininho, água só, a um dos meus pequeninos, está dando a mim. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, que não deixa ninguém sem pagamento, diz a palavra. Quantas são as pessoas que são capazes de fazer grandes investimentos em coisas que absolutamente não vão permanecer, mas são incapazes de fazer alguma coisa pelo próximo ou de manter alguma coisa pelo próximo? Quantas são as pessoas que não têm capacidade de manter a sua própria palavra? Jesus nos disse que, como um grande empreendedor, Deus mandará os seus anjos que vão tirar aquilo que há de melhor dos homens. Alguns ele vai dizer: entra no reino do teu Senhor. Outros ele vai lançar para o fogo eterno. Ah, pastor, então existe um fogo eterno? Eu não quero discutir se existe ou se é metafórico, mas uma coisa é certa, é descarte. Não serve. Mas pastor, como é que eu faço a minha vida então valer a pena? Como é que eu faço a minha vida ser uma vida que Deus se orgulhe dela? E aí eu preciso abrir um parêntese. Há umas 2 semanas Deus vem me incomodando para visitar um casal. Um casal que já foi da igreja. E é um casal que eu amo muito. Mas que não é da nossa igreja, que já esteve conosco, foi para outra, não está em igreja nenhuma, porque ficaram bem velhinhos, os filhos cresceram, foram embora, e eles moram os dois sozinhos, um cuida do outro. E Deus vem me incomodando, Deus vem me incomodando. E eu dizendo para Simone: eu preciso visitar. Eu preciso visitar. Mas são tantas coisas no dia. E no final do dia eu disse: eu fiz tanta coisa e não fiz aquilo. Mas essa semana eu falei: vou. Liguei, marquei, fiz um bolo, levei um pedaço de bolo, sentei, conversei e fiquei olhando para 2 pessoas que envelheceram. 2 pessoas que envelheceram. E ela está assim bem doentinha, e Deus disse para mim: fala para ela, ora por ela e unge. E diz para ela se levantar e começar a trabalhar. Porque eu não tenho para ela uma morte num leito de doença. Ela ainda tem muito para fazer. E aí eu disse isso para ela, falei: irmã, Deus manda dizer para a senhora que tudo isso que a senhora está passando é porque a senhora parou. Embora a senhora seja idosa, os seus dias de trabalho no Senhor não acabaram, mas a senhora acabou com eles. Faça a melhor escolha. E orei com ela, e ela é muito gentil, e eu até já tinha tomado café, eu tinha feito bolo, levado para ela, já tinha tomado meu café. E aí ela insistiu, e eu desci, e fui tomar café com ela, desci até a cozinha. E o Senhor Deus disse: você fez o que eu mandei. E aí a minha alma ficou tranquila. Irmãos, como é que nós podemos fazer as escolhas certas? Porque a preguiça que bate em você de vir à igreja, bate em mim também. A preguiça de orar que você sente, eu também sinto. A preguiça de ler as escrituras que você tem, eu também tenho. As dificuldades que você tem, eu também conheço, porque nós somos, como diz um ditado da roça, nós somos farinha do mesmo saco. Eu e você vamos ficar velhos como aquele casal. Você está novinho, está com saúde, você está com 1000 sonhos. Deixa eu te contar uma coisa: se você tiver a felicidade de viver, você vai envelhecer.
Se você tiver a felicidade de envelhecer, você vai ter dificuldade de ouvir, vai ter dificuldade de raciocinar, vai ter dificuldade de ver, vai ter dificuldade de digerir, vai ter dificuldade de excretar, vai ter dificuldade de ficar em pé, porque o tempo vai nos roubando isso. Mas sabe o que é que o tempo não nos rouba? A vitalidade no Senhor, a unção. Eu disse isso já algumas vezes e repito, eu nunca encontrei uma pessoa com a fé velha. Eu nunca encontrei alguém com uma experiência em Deus que envelheceu e disse, não, a minha fé é lá de 1936, a fé se renova. Novas são, Senhor, as tuas misericórdias a cada manhã. É engraçado porque às vezes, quando a gente está muito bem, a gente não consegue entender isso. Será que um homem forte, um homem vigoroso, um homem que fica imponente, peito aberto, braços fortes, será que ele imagina que depois de comer determinada coisa, ele pode ficar tetraplégico? Será que aquela mulher que é linda, maravilhosa, que encanta os homens, que seduz as pessoas, imagina que depois de um procedimento estético numa clínica famosa, ela pode ficar completamente desfigurada? Será que aquela pessoa que tem muito dinheiro, imagina que por uma coisa alheia à sua vontade, às suas habilidades, ela pode chegar à miséria? Nós deveríamos ser mais humildes. Nós deveríamos fazer escolhas sábias. Mas aí a pergunta é, como é que eu vou fazer uma escolha sábia? Bom, você precisa ser como Deus. O próprio Deus tem um princípio. Ele não põe qualquer coisa para dentro do balde dele como um pescador, não põe. Ele só põe o melhor peixe. Se Deus que é Deus faz escolha, pensa comigo, Tiago. Se Deus que é Deus não vai colocar todo mundo para dentro de uma vez só, mas Ele vai colocar os melhores, o resto Ele deixa no refúgio, e como Ele vai tratar esse refúgio é tema para uma outra pregação. Eu preciso também fazer boas escolhas. Qual é a boa escolha? A boa escolha é comprar para a minha vida aquilo que tem mais valor. Valor é diferente de preço. Irmãos, valor é diferente de preço. Quanto você paga num copo d'água? Depende. Hoje, nós vamos pagar num copo d'água, aquele copinho de plástico com um pouquinho de água, talvez a gente pague R$1,50, R$1. Você chega numa padaria e diz, tem água? Tem esse copinho, me dá um copinho d'água, quanto é? R$1. R$1. Isso é custo, isso é o dinheiro que a gente vai pagar por ele, mas não é valor. Ele tem um custo. O valor dele é muito baixo. Mas se você estiver já há 2 dias sem beber água, atravessando um lugar seco, sem fonte, sem casas, e alguém chegar e disser para você, eu tenho um copo de água para você. Aí você tira R$1, R$2 e diz, está aqui o dinheiro. Ele diz, não. Esse copo de água vale mais. Quanto vale esse copo de água? Irmãos, o corpo humano pode ficar 3 dias sem beber água. E talvez você saiba, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha lido, de pessoas que tiveram que beber a própria urina. Porque estavam perdidas, atravessando regiões onde não havia água. Eu vi um casal dando testemunho que o avião deles caiu numa região, e eles tiveram que atravessar. Aquele moço que estava com aquela moça, como piloto que era, sabia a direção que ele tinha que seguir, que eles tinham que seguir a pé, e eles foram seguindo, e ela estava desfalecendo. Em algum momento, ele parou e disse, olha, eu vou urinar, e vou te dar, e você bebe a minha urina, porque você já não aguenta mais sem líquido. E ela disse, de jeito nenhum. Ele disse, você morre, você não tem mais até o final do dia. E ela ainda disse, quando ela dá o testemunho, ela diz assim, e eu falei para ele, se isso for alguma pegadinha sua para depois me zoar, eu te mato.
E ela bebeu a urina dele. Mas não era uma pegadinha, ela precisava. O corpo humano pode ficar 3 dias sem água. Quanto será que esse copo de água valeria se você já estivesse há 2 dias e meio, quase 3 sem beber água? E a pessoa dissesse para você, esse copo de água vale 50 mil reais. Você tem 50 mil reais, me pague 50 mil reais e eu te dou o copo de água. Você diria não? Se a pessoa dissesse para você, não, esse copo de água vale a sua casa lá no Planalto, a sua casa lá no Belvedere. Esse copo de água vale os seus carros. Esse copo de água vale todo o dinheiro que você tem. Você ia dizer, não, eu não pago? Você até poderia dizer, o custo dele não é isso tudo. E a pessoa ia dizer para você, realmente o custo não é isso tudo. Mas o valor é. Esse copo d'água agora, nessa situação, vale mais do que tudo que você tem. Então há uma diferença entre custo e valor. A sabedoria do pescador que escolhe o melhor peixe é essa. A sabedoria do homem que vende todas as pérolas e compra aquela é essa. A sabedoria daquele homem que tropeça no tesouro, volta, vende tudo que tem e compra aquele campo para ser dono do tesouro é essa. A pessoa entendeu o valor que aquilo tem. Quanto custa um brigadeiro? Um brigadeirão talvez valha 5 reais, 15 reais. Eu não sei. Mas qual é o valor para a pessoa que através de um brigadeiro conseguiu criar 3 filhas e construir uma empresa? Quanto vale um ovo de chocolate? Depende do tamanho, mas vamos imaginar que ele valha 20 reais. Qual é o valor de um ovo de chocolate que construiu a Cacau Show? Pastor, eu quero aprender a trazer valor para o meu casamento. Eu quero aprender a trazer valor para a minha relação com minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu irmão. Eu quero aprender a trazer valor para a minha empresa. Eu quero aprender a trazer valor para a minha vida. Como é que eu faço isso? Você tem que fazer a escolha pela melhor coisa, que tem valor. O que é que tem valor? Irmão, aí nós somos para o Salmo 19. É simples. Eu fui ao médico essa semana, acho que foi terça-feira, precisei ir. E é engraçado, né? Eu saí a tempo, calculei o tempo direitinho, perdi um ônibus, mas como bom mineiro que não perde trem, também não perde ônibus, tem um ditado, viu, que diz, Pedro, o bom mineiro não perde trem, porque ele sai muito cedo. Antes de abrir, ele já está lá. E eu, como bom mineiro, saí. Perdi o ônibus. Não, eu não perdi o ônibus. Ele não passou. Ele tinha que passar às 8h30, às 8h25 eu já estava lá olhando, cadê o ônibus e nada dele. E ele não veio. Aí veio o ônibus de 8h50, 8h50 passou. Falei, não, tá bom. A consulta era 9h30, vai dar tranquilo. 9h30 vai dar tranquilo. Gente, eu peguei um trânsito. E o ônibus não andava. E foi congestionado, e foi congestionado, e foi congestionado. Eu cheguei 3 minutos atrasado, corri no terminal, coloquei lá meu CPF, fiz tudo. Sentei, e aí chega um rapazinho, esbaforido, dizendo, minha consulta era 9 horas, meu nome já não está no terminal, e pede a menina para ver se tem como ele ser atendido. E ela disse, eu vou ver. Aí sai o médico da sala, eu era o próximo, e eu vi a enfermeira falando com ele, ele disse, não, o pessoal atrasa e atrasa o meu serviço. Não tinha tanta gente assim, só tinha ele, tinha eu, não vi mais ninguém. Ainda pensei comigo, engraçado, o que vai atrasar? Não parece que tem tanta gente. Aí daí a pouco chamaram, Ademir de Brito. Aí eu bati na porta, abri, falei, dá licença. Ele olhou para mim e falou, não precisa bater. Falei, sim senhor, vamos sentar? Ele disse, não precisa bater. Aí acendeu a luzinha, pum, amarela. Ele está com algum problema. A resposta dele lá fora era problema. A palavra dele foi problema. A consulta durou 3 minutos, ele foi até educado, mas não muito interessado. E eu disse para mim, melhor abortar essa consulta. Essa não vai dar coisa boa.
Ouvi o que ele tinha que falar e pensei comigo, já vou marcar outro médico da mesma especialidade, porque hoje não é o dia dele. E saí dali pensando, né? O que eu poderia ter feito? Reclamado, batido boca, e fui para o ponto de ônibus e abri a Bíblia e falei, Senhor, está vindo à minha cabeça, a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. O que fazer em cada situação? Sentei no ponto, abri a minha Bíblia e falei, eu quero ler o Salmo 19. Sabe, irmãos, a Karina Bach, aquela ex-atriz, vocês lembram da Karina Bach? Uma atriz? Ela é evangélica e ela gravou o Salmo. Se você jogar Salmos Karina Bach lá no seu aplicativo de música, você vai ouvir os Salmos, ficou lindo. E eu vinha já ouvindo os Salmos na voz dela, e eu me apaixonei, venho lendo os Salmos, eu estou apaixonado pelo Salmo 19, e veio à minha mente os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. E eu sentei e comecei a ler o Salmo 19, e o Salmo 19 ficou tão gostoso. O Salmo 19, ele encheu a minha alma. E eu disse, o Espírito me mostrou que aquele moço estava com um problema, ele talvez seja um médico muito bom. Talvez ele seja um ser humano muito bom. Talvez ele seja uma pessoa solidária. Mas aquele momento não era um momento bom para ele. E eu poderia orar por ele. E aí eu comecei a ler, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e todos igualmente alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Como é que eu trago sabedoria para a minha vida? Trazendo os mandamentos do Senhor para a minha vida. Como é que eu trato melhor o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu irmão, o meu funcionário? Como é que eu trato melhor o médico? Como é que eu trato melhor o meu paciente? Como é que eu trato melhor o meu funcionário? Como é que eu trato melhor o trocador de ônibus? Eu gosto de perguntar o nome das pessoas. Eu aprendi isso com o meu pastor. Olha, eu não sei se você aprende alguma coisa comigo, devia. Porque eu aprendi muito com os meus pastores. E eu me lembro do meu primeiro pastor, pastor Luciano, que Deus o abençoe onde ele estiver. Não sei onde ele está. Acho que está em Campinas, porque ele era de lá e voltou para lá. E como esses homens de Deus que passam pela vida da gente nos abençoam, nos elaboram, nos constroem, nos ajudam, nos põem para frente. Pastor Luciano de Campinas, aqui em Belo Horizonte, um dia disse lá na igreja, eu era recém-convertido, ele disse, entrei numa lanchonete ali na rua João Pinheiro, na Avenida João Pinheiro. E tinha uma placa, eu não sou, eu não sou eu não sou moço, e uma série de nomes. Ele disse, estava escrito lá, eu sou fulano de tal, me chame pelo meu nome. E aí o pastor Luciano disse, na pregação, quando você for falar alguma coisa, cite o nome da pessoa. Não diga, ei rapaz, ei moça, pergunte o nome, como que você se chama? Suiane. Suiane, muito obrigado. Como é que você se chama? Mateus. Mateus, por favor, você pode. Como é que você se chama? Eu me chamo Fabiana. Fabiana, que trabalho bonito que você fez. Dê nome. É interessante como é que isso é, porque pastor Luciano, quando ensinou isso, eu me lembrei de quando eu estava no quartel fazendo serviço militar, recrutamento, 300 soldados, ninguém tinha tarjetinha ainda de nome, que a gente veio receber depois para colocar na blusa. E um dia sentado assim, todo mundo fardado de azul, todo mundo de cabelo cortado, todo mundo magrinho, aquele monte de soldado tudo igual. Um sargento que era até novo, que ia nos dar instruções, de repente entrou e falou, Ademir, por favor, faça isso. E eu falei, ele sabe meu nome. Como é que ele sabe meu nome? Eu fiquei encantado. Como é que no meio de
centenas de soldados, eu nunca tinha sido apresentado a ele. Que líder era aquele que conhecia o nome dos seus soldados? Eu não sei se ele perguntou para alguém, mas ele olhou na multidão e disse: Ademir, faça. E eu fiquei feliz, e eu me lembrei, quando o pastor Luciano pregou, eu me lembrei disso. Então eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Aí dia desse fui comprar pastel. Quem gosta de pastel? Gente, tem pastel e tem pastel, né? E eu fui comprar pastel. Estava com a Simone no centro, tinha ido com ela ia para uma consulta, fui com ela. Atravessamos a Avenida Amazonas, tem uma pastelaria. Comprei pastel. Comprei para mim, para o Matheus, para a Simone. E aí peguei a fichinha, entreguei para a menina e disse: como é o seu nome? Ela, cara fechada. Falei: oh meu Deus, é hoje. Falei: eu quero 3 pastéis de carne. Aí ela me deu os 3 pastéis. E eu pensei: será que ela hoje está tendo um dia ruim? Será que ela hoje está pensando em algum problema que ela tem para resolver? Será que ela foi maltratada? Será que alguém fez alguma gracinha? É engraçado porque a gente pode resolver, dar o troco e dizer: que mal educada. Você tem nome não? Gato comeu sua língua. Mas a palavra do Senhor te dá sabedoria. Os preceitos do Senhor dizem para você ficar em silêncio, colocar diante dele. Então coloca diante dele. Como é que você vai fazer boa escolha para o seu casamento? Como é que você vai fazer boa escolha na sua empresa? Faça escolhas e tome decisões levando em consideração o mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia não é para o estranho, a Bíblia não é para a pessoa lá da rua. Não adianta você pegar a pessoa lá da rua e ler a Bíblia para ela, ela não entende. Para ela você testemunha, para ela você prega. Mas estudar os mandamentos do Senhor é para você. Como é que eu devo tratar as pessoas? A Bíblia diz. O que eu devo comer? A Bíblia diz. Como é que eu devo usar o meu tempo? A Bíblia diz. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? A Bíblia diz. Como é que eu devo ver o tempo que está passando? A Bíblia diz. Como é que eu tenho que tratar aquele que está abaixo de mim? A Bíblia diz. Como é que eu devo tratar quem está acima de mim? A Bíblia diz. Mas tem mandamento e tem preceito. O que é mandamento? Mandamento é lei. Preceito é conselho. É conselho de quem gosta de você. Vem cá. Deixa eu te dar um conselho. Quando você for tratar com uma pessoa mais velha, chama de senhor, chama de senhora. Vou te dar um conselho. Se você encontrar um policial na rua, mesmo que ele seja mais novo do que você, trata com respeito, ele é autoridade. Deixa eu te dar um conselho. De tudo que você ganhar, não gasta tudo não. Junta um pouquinho, porque tem um dia que você vai precisar. Isso é preceito. O que é testemunho? Testemunhos são as coisas que Deus já fez. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Hoje Tiago disse para mim, conversando depois do trabalho da manhã: pastor, eu leio a vida de Davi. Davi não tinha nada, era de uma família pobre, Deus o colocou no trono. Mas e quem tem uma vida normal, como eu, como o senhor, como todo mundo? Nós nunca vamos ser feitos reis. Não. Mas o que Deus fez na vida de Davi vai fazer na sua, vai tirar você de um lugar de dificuldade, de um lugar pequeno e te colocar num lugar melhor. Isso é testemunho do Senhor. Lembre dos testemunhos do que Deus fez na vida de Moisés, lembre do que Deus fez na vida de Miriam, lembre do que Deus fez na vida de Débora, lembre do que Deus fez na vida de Noé, lembre do que Deus fez com Caim, do que Deus fez com Abel, do que Deus fez com Adão, do que Deus fez com Sara, com Abraão, lembre do que Deus fez com Paulo, do que Deus fez com Pedro, lembre de tudo. Lembra dos mandamentos, dos preceitos, lembra dos testemunhos e dos julgados de Deus. Os julgamentos que Deus já fez, tem coisas que estão julgadas. Traga isso para a sua vida, e quando você fizer a sua escolha com uma coisa tão simples como o Salmo 19, que é tão pequenininho, você olha e diz: ah, mas para que eu vou decorar o Salmo 19? Para você fazer boas escolhas. Isso aqui é o brigadeiro, o Salmo 19 é o seu brigadeiro. O Salmo 19 é o seu chocolate que vai virar um império.
Esse Salmo 19, os mandamentos, os preceitos, a lei do Senhor, são as coisas que vão mudar o seu casamento para melhor, vão fazer a sua saúde ser perfeita, vão fazer o seu envelhecimento ser maravilhoso, vão fazer o seu dinheiro render. Em seguir os mandamentos do Senhor, a grande sabedoria. E eu quero ler com você isso aqui no Salmo 19, por favor. Depois que ele fala dos mandamentos, depois que ele fala dos preceitos, depois que ele fala que tudo isso é mais desejável do que o mel, ele diz assim no verso 11 em diante: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Eu vou te pedir uma coisa em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Imagina o que você precisa e o que você quer. Imagina o que você precisa e o que você quer. Ah, pastor, mas é impossível para mim. Não estou te pedindo para pensar que seja possível ou impossível. Imagina o que você precisa e o que você quer. Qual é a mudança na vida que você quer? Para onde você está dirigindo o seu olhar agora? Fecha os olhos e imagina o que você quer. Onde você quer chegar. Não ponha limites a Deus. Agora pensa onde você quer chegar. Pensa em tudo que você tem que alcançar. Por mais difícil que seja, veja isso pronto, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E a firme convicção das coisas que estão por acontecer. Elas já estão por acontecer. Agora, de olhos fechados e vendo isso, eu vou te dizer como é que você vai alcançar. Em guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Em guardar os mandamentos do Senhor, por maior, e eu vou usar aqui uma expressão que está errada no português, na gramática, mas eu quero usá-la para enfatizar. É mais grande, não é simplesmente maior. Por mais grande que seja, em guardar os mandamentos, os preceitos, os julgados do Senhor, os testemunhos do Senhor, você vai alcançar. Porque essa é a afirmação do Senhor no Salmo 19. Essa é a palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. A mensagem se encerrou aqui.